A cada dia que nós refletimos, pensamos, a cada aula, a cada catequese, a gente aprofunda alguns aspectos do livro A Mística Teológica na Igreja dos Primeiros Séculos. Dom Fernando Antônio Figueiredo é o livro da editora Vozes. Nós estamos na parte deste livro e nesta nona catequese, falamos sobre São Jerônimo. Quando a gente fala sobre São Jerônimo, a gente continua ainda entre os primeiros séculos. Exatamente, quarto século. Nós estamos no quarto século com ele, né? E, portanto, agora nós estamos com os autores latinos. Nós até o presente momento víamos os autores de língua grega, né? A Igreja Oriental. Agora começa a Igreja Ocidental, Ocidente, com São Jerônimo, depois Santo Ambrósio, depois Santo Agostinho. Quando a gente fala sobre a conversão de São Jerônimo, ele me parece que era um homem assim, sempre foi um homem de princípios. Um homem, relativamente um homem bom, de boas referências, de boa formação, falava muito bem, muito culto, muito inteligente. A conversão significa o voltar-se para os princípios católicos, é isso? Os princípios católicos e, sobretudo, o amor à Bíblia. Porque ele lia os grandes clássicos e especiais, tinha uma memória fantástica, né? Dedicava-se à leitura em si dos autores gregos. E aí, então, em 366, ele se vamos dizer, converter entre aspas. Sim, sim. Ele passa, então, ele leu a Bíblia, apaixonou-se pela Bíblia, então deixou aquela literatura e dedicou-se totalmente à reflexão, meditação da Palavra de Deus. Que até nisso eu vejo, assim, a mão de Deus, né? Deus precisa, assim, quer precisar de pessoas também inteligentes, né? Pode ser meio burrinho para seguir o Senhor? Pode. Pode ser inteligente? Pode. Tem lugar para todo mundo, né, Dom Fernando? Nós estamos hoje refletindo sobre Santo Antônio, a mesma coisa. O santo, em cada momento, ele é padre, ele é frade, cada momento da vida. Não é que de repente ele pode pôr um eclipse aqui, pronto, e é uma coisa aqui, outra coisa lá. Não, o que você não faz aqui, não fará ali. Ô Dom Fernando, aqui na página 168 do seu livro A Mística Teológica na Igreja dos Primeiros Séculos, o senhor fala que São Jerônimo, ele vai para Belém. Belém. Isso? Exatamente. E ele encontra, inclusive, acho que é um amigo ou alguém, Evagrio. Ele pertence a uma comunidade, né? São Jerônimo, ele viveu em Roma. Lá ele encontrou-se com o Papa Damaso. Não foi o secretário do Papa Damaso? Foi secretário e o Papa Damaso, vendo a sabedoria, o conhecimento e o amor dele pela Bíblia, pediu que ele... Foi ele, o Papa Damaso, que pediu que ele traduzisse a Bíblia toda, hebraica e grega, para o latim. E nós temos hoje, tivemos até o Concílio Vaticano II, a Vulgata. Bíblia, toda a Bíblia em latim, traduzida e refletida e analisada por São Jerônimo. Nós estamos falando de uma época que não se tinha a facilidade de hoje, por exemplo, de um computador. Não tinha nada. Não tinha nada. Era tudo na mão mesmo. Por isso que lá em Belém, ele tinha vida comunitária, vivia nessa comunidade. No entanto, se retirava, quando em vez, para uma gruta. Ele não morava, então, na gruta? Não, morava porque na minha cabeça estava assim, ele morava numa gruta, mas não. Não, isso, há uma lenda a respeito disso, mas não um fato. Né? É simplesmente uma história que não tem fundamento. Um lugar que ele ia, e ao chegar nessa gruta, ele meditava. Meditava, refletia, orava e escrevia também as suas traduções. Dom Fernando, talvez isso também nos inspire séculos depois. Às vezes a gente precisa de um cantinho reservado, que pode ser numa igreja, que pode ser na casa da gente. Aquela bagunça que fica difícil rezar, não fica? Ler a palavra de Deus, todo mundo conversando, falando ao seu lado. Se retirar um pouquinho, às vezes pode ser até o seu quarto, aquele cantinho onde você fala ao coração de Deus. Então, Fernando, olhando para São Jerônimo, qual é, assim, o grande ensinamento de São Jerônimo e aquilo que mais chama a sua atenção?
que mais chama a atenção de todos nós, né, de São Jerônimo, foi esse amor à Eucaristia, ele ter traduzido do grego e do hebraico, que ele tinha uma facilidade para línguas, uma coisa admirável, uma memória fantástica. Ele traduziu tudo e por isso toda a Bíblia, também com os comentários, belíssimos comentários da Bíblia que ele faz, que chegaram até nós. Ou a Bíblia que tínhamos até o Vaticano II era esta. São Jerônimo, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós, e que a palavra de Deus esteja muito e muito presente em nossos corações, em nossa vida. Encerramos assim a nossa 9ª catequese com Dom Fernando Figueiredo. Em santidade, em santidade, em santidade. E agora nós vamos receber a bênção. Hoje é a bênção de Santo Antônio, não podia ser diferente. O pãozinho aí na sua casa abençoado. Aqui nós temos a água, também a água aí na sua casa abençoada. Sem dúvida, aí Santo Antônio também abençoou os remédios, hein? Mas vamos à bênção de Santo Antônio, que ele costumava dar: afastem-se de vós todos os inimigos da salvação, porque quem venceu foi o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Salvador. Eis a cruz do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, afastem-se de vós todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Dom Fernando, obrigado. Que Deus Mais uma abençoe, vez. que Santo Antônio te abençoe. Meu argumento me empobrece e me faz pensar assim, que estou tão certo e é perfeito o meu jeito de servir.